Por 25 anos, Pokémon conquistou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Os jogos, o anime, os cards colecionáveis e algumas mercadorias realmente inovadoras tornaram Pokémon a franquia de mídia de maior bilheteria de todos os tempos, com uma receita total de mais de 105 bilhões de dólares. Com quase 1000 espécies de criaturas capturáveis. Enquanto o design de muitos Pokémons é inspirado na fantasia, certos aspectos de suas origens podem ser encontrados em animais muito reais. De plantas carnívoras ao Pikachu do mundo real, aqui estão os Pokémons mais incríveis que você realmente pode capturar de verdade. Sendo o primeiro Pokémon selvagem que Ash capturou, Caterpie ocupa um lugar especial no coração de todos os aficionados, bem como no coração do criador de Pokémon, Satoshi Tajiri. Na verdade, todo o conceito de treinadores de Pokémon viajando pelo mundo e coletando monstrinhos é inspirado no amor de infância de Tajiri pela coleção de insetos. Pode não ser o Pokémon mais procurado por aí, mas Caterpie se torna mais impressionante quando comparado ao seu homólogo da vida real, a lagarta, rabo de andorinha do tigre oriental. É impossível não perceber as semelhanças entre esses dois, desde seus corpos verdes distintos, até aquelas antenas laranja brilhantes únicas. A lagarta rabo de andorinha do tigre oriental pode ser encontrada no leste da América do Norte, e assim como na evolução de Caterpie, ou mais precisamente falando metamorfose, se transforma em uma borboleta. Essas antenas distintas na cabeça do rabo de andorinha são conhecidas como osmeterium, um órgão carnudo alaranjado que emite uma substância mal cheirosa composta de produtos químicos chamados terpenos, para afastar possíveis predadores quando se sente ameaçado. E curiosamente, liberar um odor intenso de suas antenas durante a batalha é uma das habilidades especiais do Caterpie, enquanto o Pokémon e sua contraparte do mundo real parecem possuir grandes olhos arregalados. Os olhos reais do rabo de andorinha do tigre oriental são na verdade do tamanho de um pontinho e estão localizados mais perto da boca, enquanto essas grandes coisas que vemos são na verdade algo conhecido como manchas oculares falsas. Trata-se de um tipo de marcação enganosa que ajuda a proteger a lagarta de predadores, que interpretam essas marcas como sendo os olhos da lagarta e assumem que a criatura na verdade é algo muito mais mortal, tipo uma cobra. E agora um outro veterano da primeira geração, Poliwag. É um Pokémon de aparência única, com uma certa escolha de design muito mais significativa do que parece inicialmente. Pode ser bastante óbvio que Poliwag é baseado em algum tipo de girino. Até mesmo o próprio nome é uma reminiscência de Poliwag, que é um outro nome para o estágio inicial da vida de um anfíbio. Mas é esse redemoinho no estômago de Poliwag, que combinado com aqueles grandes olhos de cachorrinho, não apenas o torna um dos Pokémons mais fofos que existem, mas também um dos mais intrigantes. Acontece que aquele pequeno redemoinho fofo, por incrível que pareça, tem uma história bem nojenta. E quando você descobrir o que realmente representa, você nunca mais vai olhar para esse carinha fofo da mesma forma. O Poliwag é de fato baseado em um girino de verdade, o sapo de vidro, que merece o nome de seu corpo transparente através do qual você pode ver os seus órgãos internos. Então, o redemoinho de Poliwag é na verdade os intestinos bem enrolados do girino. Pensado para ser uma forma de camuflagem, a natureza transparente desse girino, do sapo de vidro, é bastante nojenta e dá a esse Pokémon hipnótico um novo nível de esquisitice. Mesmo o Pokémon mais fraco e despretensioso pode ter uma história de origem bem interessante para contar, como por exemplo o Lugisk, que muitas vezes é esquecido, já que a maioria dos caçadores Pokémons não está muito interessado em adicioná-lo à sua equipe devido às suas estatísticas de baixo nível e ao fato de nunca evoluir. Mas mesmo assim, sendo cor-de-rosa e em formato de coração com proeminentes lábios franzidos. Esse Pokémon tipo água tem uma ligação inegável com uma espécie muito de verdade de peixe, conhecido como Gourami Beijador. No universo Pokémon, dizem que se você encontrar um Lugisk, vai abençoar um casal com amor eterno, mas a sua contraparte na vida real é um pouquinho menos amorosa. Ao contrário de seus colegas Pokémons, esses pequenos monstrinhos não se beijam para demonstrar afeto. Na verdade, eles fazem isso meio como um gesto de agressão. Eles não usam essas bocas para o romance. Esses lábios não são nada suaves e macios como você pode imaginar. Na verdade, estão cobertos com dentes minúsculos. De fato, o Gourami Beijador muitas vezes mata outros peixes raspando o muco de seus corpos com esses dentes e comendo ele, selando seu destino com o beijo da morte que expõe a pele da vítima à infecção. Sim, isso com certeza vai matar qualquer clima romântico. Vamos do mar para o céu agora. Parece que o amor ainda estava no ar durante a criação desse próximo Pokémon, que faz um par perfeito com um periquito da vida real. O Chatot é um Pokémon tipo ave, com uma cabeça parecida com uma colcheia musical, e uma cauda que parece mais um metrônomo, mas é a plumagem colorida do tipo voador que o conecta a um pássaro da vida real.
A sua aparência multicolorida, incluindo suas penas verdes, pretas e amarelas e um bico adunco rosa, é inegavelmente semelhante ao do periquito de colarinho amarelo, que podem ser encontrados em países da África Oriental, como a Tanzânia e o Quênia. Esses belos pássaros fazem parte da família dos papagaios, e assim como o chatote, eles têm a capacidade de imitar a fala. Pretty bird. Picky, picky. Picky bird. Assim como os pokémons, esses pássaros são usados para fazer companhia a humanos e são animais de estimação populares, embora seja recomendado manter esses amantes em pares. Mas quanto amor! E agora das profundezas do amor para o oceano. O fundo do mar é o lar de uma infinidade de criaturas estranhas e maravilhosas, que são perfeitas para uma inspiração Pokémon. Esse fantasma no fundo do mar é chamado de Quimera de Nariz Comprido. Também conhecido como tubarão fantasma, essas entidades misteriosas podem ser encontradas em águas profundas, temperadas e tropicais ao redor de todo o mundo, e são primos distantes de tubarões e arraias. Você pode se surpreender ao descobrir que esse espetáculo assustador foi a inspiração para um dos tipos Pokémon mais fofos que existem, os Gorebyss. São quimeras de nariz comprido que vivem em profundidades abissais de mais de 900 metros, já que os Gorebyss podem suportar os níveis de pressão incrivelmente altos encontrados nessas condições oceânicas. As principais semelhanças nas aparências nesse caso são a expressão de olhos arregalados, completa com barbatanas e um focinho extra longo, mas não se deixe enganar por esses olhos fofos de aparência inocente, pois o nariz cônico da quimera é na verdade preenchido com terminações nervosas sensoriais, que são usadas para caçar suas presas, antes de esmagá-las com 3 fileiras de dentes. Temos que pegar de um jeito ou de outro. Algumas criaturas marinhas são tão fantásticas que os criadores de Pokémon tiveram que trazê-las para a terra firme. Adorado como o mestre do tempo, o Pokémon de Alga foi introduzido na série nas edições em Diamante e Pérola, e é um dos poucos Pokémon do tipo Aço Dragão da série. Embora é justo supor que o design desse lendário Pokémon foi parcialmente influenciado por criaturas míticas e dinossauros, na verdade ele tem algumas semelhanças com o dragão da vida real, que pode ser encontrado em nosso mundo. O Glaucus Atlânticos, também conhecido como dragão do mar azul, é uma espécie de pequena lesma do mar azul que pode ser encontrada em todos os oceanos do mundo, embora mais frequentemente em águas tropicais. As semelhanças físicas entre os dois são inegáveis. As partes pontiagudas em seus corpos, caudas longas e, é claro, a sua impressionante cor azul, branca e cinza. No entanto, ao contrário da Dialga, o dragão do mar azul depende dos ventos e das correntes oceânicas para transportá-los. Isso cresce até uns 3 centímetros de comprimento, em comparação com os colossais 5,20 metros de Dialga. Talvez ainda mais parecido com o dragão do mar azul seja o Kyogre, um lendário Pokémon do tipo água com capacidade de reversão primitiva. Introduzido em Pokémon Ômega Ruby e Alpha Safira, a reversão primal é um processo que reverte um Pokémon de volta à sua forma antiga e original, onde ele recupera o verdadeiro e supremo poder que já teve. Depois de sofrer uma reversão primitiva, o Kyogre não apenas exibe a coloração aquática do dragão do mar azul, mas também compartilha marcas circulares junto com uma cauda alongada mais semelhante. Alguém mais realmente quer um desses carinhas que vivem na água de repente? Diz aí pra mim nos comentários. Enquanto você faz isso, use o Splash, clicando nos botões de curtir e se inscrever. Assim, sempre que eu postar vídeos novos, você vai poder capturar todos eles. Agora que você já se secou, vamos avançar para o interior para visitar um Pokémon que poderia facilmente se encaixar em nosso mundo real. Coberto de pelo marrom e com uma estatura que se eleva acima de muitos outros Pokémons, o Ursaring lembra claramente os ursos do nosso mundo, embora sua coloração indique um infame urso pardo. Algumas outras características realmente se assemelham mais ao urso do Sol e ao urso da Lua, ambos encontrados na Ásia. A maioria dos ursos tem a capacidade de se levantar em suas patas traseiras, mas por incrível que pareça, o urso da Lua é conhecido por conseguir andar mais de 400 metros em 2 patas, do mesmo jeito que o Ursaring. Tanto o Ursaring quanto os ursos da Lua também são descritos como excelentes escaladores e compartilham várias características que auxiliam nessa atividade. Uma parte superior do corpo poderosa, braços longos e garras dianteiras longas em forma de gancho. Enquanto isso, os babados peculiares nos ombros de Ursaring são bastante únicos, embora é provável que tenham sido inspirados pela região bem fofa do pescoço e dos ombros do urso da Lua. Enquanto isso, o padrão de anel de cor bronzeada do Ursaring é parecido com o do urso do Sol, embora os ursos da Lua também sejam conhecidos por ostentar uma impressionante crista própria. Para muitos superfãs, só de pensar em encontrar um Pokémon da vida real seria simplesmente um sonho tornado realidade, e as semelhanças não chegam muito mais perto do que esse equivalente no mundo real de Drowzee, conhecido como Anta Asiática. Assim como o Drowzee, ela ostenta um corpo de 2 tons, semelhante ao de um porco, que usa para ajudar a se camuflar em florestas iluminadas pela lua.
Ambos também têm um focinho longo distinto, que é prênsio, o que significa que pode ser usado para pegar coisas e também pode ser usado como respirador ao navegar pela água. Apesar de suas semelhanças físicas, as antas não comem os sonhos das pessoas como o Drowsy. Em vez disso, essa característica estranha é baseada em um mito japonês Baku. Baku são seres sobrenaturais com narizes semelhantes a troncos, que, de acordo com o folclore japonês, foram criados a partir de peças sobressalentes, que sobraram quando os deuses terminaram de criar todos os outros animais. Assim como o Drowsy, dizem que o Baku possui a capacidade de colocar as pessoas para dormir, bem como se alimentar de seus sonhos, muitas vezes pelo nariz. Eu só espero pelo bem de Drowsy, ele comece a hibernar durante a temporada de gripe. E agora de narizes de snorkel para algumas conchas. O Torterra é um enorme titã do tipo grama, e não é preciso ser um gênio para perceber que é baseado em algum tipo de tartaruga, enquanto muitas tartarugas e cágados podem ser vistos com uma camada de vida vegetal verde em suas conchas. O design fantástico de Torterra provavelmente foi inspirado por uma grande espécie de tartaruga de água doce, conhecida como Mary River Turtle. Essa criatura distinta é, como o próprio nome sugere, endêmica do rio Mary em Queensland, na Austrália, e desenvolveu algumas habilidades bem especiais, incluindo ser capaz de respirar debaixo d'água através de órgãos semelhantes a guelras em suas partes íntimas, fazendo com que ele consiga ficar embaixo d'água por até 72 horas. Mas o que realmente diferencia esse animal de estimação vivo é o chumaço de pelo verde com o qual eles costumam ser vistos, que na verdade são brotos de algas que crescem naturalmente ao redor da cabeça e concha. Pode não ser tão impressionante quanto uma árvore pessoal na concha de um Torterra, mas eu ainda diria que o Mary River Turtle tem uma certa arrogância, mesmo que pareça um rockstar envelhecido. Esse próximo Pokémon não é o mais bonito, mas a sua contraparte do mundo real é tão estranho que você pensaria que pertence mais ao universo dos videogames do que ao nosso. O Stunfisk é um Pokémon plano, parecido com um peixe, que se camufla em águas lamacentas à beira-mar. E sempre que é presa ou toca, o Stunfisk os atinge com um choque elétrico. Nas águas do nosso mundo, no entanto, habita um tipo de peixe de água salgada, conhecido como Stargazer, que bizarramente evoluiu para manter os seus olhos e boca diretamente em cima de sua cabeça. Esse habitante do mar de meus pesadelos usa os seus olhos de cima não para observar as estrelas, e sim para obter uma boa visão da presa enquanto se enterra sob a areia e guarda a chance de emboscar com mandíbulas poderosas e afiadas, e espinhos venenosos ao longo de suas costas. Ainda mais estranho, assim como o Stunfisk, certas espécies de Stargazers possuem a capacidade de criar correntes elétricas em um órgão especializado, que fica bem atrás de seus olhos, que é usado para fornecer alguns choques elétricos bem desagradáveis a quem se aproximar demais. Não apenas isso, mas o peixe Stargazer tem outra habilidade chocante. Ele consegue expelir a sua própria língua em forma de verme para atrair presas passageiras para uma morte venenosa e elétrica. Silencioso, porém mortal, esse peixe é seriamente aterrorizante. Mas como você verá em nosso próximo Pokémon da vida real, não é o único que coloca armadilhas que até envergonhariam as Pokébolas. Geralmente, a maioria das plantas não tem muito o que fazer, além de ficar à mercê do reino animal. Mas não uma inspiração para o Pokémon caçador de moscas que encontrou sua própria maneira de morder, literalmente. O Victreebel é baseado em plantas jarro, uma família de flora que captura suas presas com suas longas mandíbulas em forma de cone, conhecidas como armadilhas de queda. A borda ao redor da planta jarro e do Victreebel é colorida e forrada com um néctar doce, mas inebriante, que serve para atrair insetos condenados, assim como fazem alguns pequenos mamíferos. Ao se alimentar de néctar, a presa da planta carnívora luta para manter o controle e inevitavelmente cai em uma câmara profunda, como se fosse uma piscina de enzimas que dissolvem a carne esperando no fundo, cercada por paredes que são muito cerosas para sair. Sem saída, a presa é lenta e horrivelmente digerida, ainda viva, afogada ou de outra forma. Embora possa parecer estranho que uma planta seja carnívora, na verdade tudo se resume a uma questão de evolução. A maioria das plantas carnívoras, incluindo a infame Dioneia de Vênus, desenvolveu seu gosto por carne devido a viver em solos sem nitrogênio, que é um ingrediente-chave que as plantas precisam para produzir proteínas. Quando digeridas, suas presas fornecem esse recurso tão necessário, tornando as plantas jarro e seus equivalentes Pokémon um exemplo bem aterrorizante de adaptação ao ambiente. E agora passando para um outro Pokémon, cujas origens são enraizadas na vida vegetal agora. De acordo com o Pokédex, as pétalas do Vileplume são as maiores do mundo dos Pokémon. O mesmo pode ser dito para a Rafflesia arnold, do mundo real, também conhecida pelo nome encantador de lírio de cadáver fedorento, e que pode crescer até 1 metro de diâmetro. Apesar das semelhanças visuais entre essa enorme planta e sua contraparte Pokémon, ou seja, suas pétalas grandes, coloridas e texturizadas, existem algumas diferenças sutis entre as duas.
O Vileplume é um tipo veneno e grama, que usa pólen altamente tóxico para paralisar a sua presa. Mas a Rafflesia não é de forma alguma uma flor tóxica. Ela apenas cheira muito mal. Esse mau cheiro da flor do mundo real supostamente cheira a carne podre, que serve para atrair polinizadores próximos. Os atributos tóxicos do Vileplume são, na verdade, mais parecidos com as toxinas, encontradas no néctar das flores de rododendros, que podem causar paralisia do corpo inteiro quando ingeridas em grandes quantidades. Apesar de tudo, provavelmente é melhor evitar comer flores desconhecidas, se elas cheiram a carne podre ou não. De odores feios a esquisitices ainda mais feias agora, existem alguns animais por aí que, sem dúvida, parecem ainda mais estranhos do que qualquer Pokémon conhecido. Esse é o peixe-morcego de lábios vermelhos, encontrados nas Ilhas Galápagos, que se parece um pouco com a tia brava de alguém. Apesar de ser um peixe, essa criatura na verdade não nada muito bem. Em vez disso, prefere caminhar pelo fundo do mar com suas barbatanas parecidas com pernas. Embora não seja a inspiração oficial para qualquer Pokémon por aí, sua cabeça estranhamente angular e membros frontais, com toda certeza, tem uma pequena semelhança com o Drip. Esse Pokémon tipo fantasma e dragão pode não viver debaixo d'água, mas as suas características parecidas com anfíbios ainda o tornam bem parecido ao peixe-morcego de lábios vermelhos. E enquanto o peixe-morcego de lábios vermelhos falha no que a maioria dos peixes faz de melhor, o Drip também falha em comparação com muitos de seus colegas Pokémons. De acordo com a tradição oficial de Pokémon, quando se trata de combate, o Drip é uma espécie tão fraca que até as crianças podem derrotá-lo com facilidade. Continuando no tópico dos animais do mundo real que parecem mais estranhos do que a ficção, eu te apresento o Axolote, a inspiração do mundo real para o Wooper. Os axolotes são animais de estimação cada vez mais comuns em muitas partes do mundo, mas eles também não são muito comuns em aquários por aí. Parte da família das salamandras, os axolotes selvagens vivem exclusivamente no que sobrou dos pântanos do lago Xochimilco, no México, e certamente estão entre as criaturas de aparência mais estranha da Terra, tornando eles uma escolha meio que natural para a inspiração Pokémon. Essas criaturas de aparência alienígena têm algumas características bem comuns, principalmente com suas brânquias ramificadas e o fato de nunca amadurecerem fisicamente e permanecerem visualmente quase idênticas às suas formas de bebê por toda a vida. Isso é, a menos que se encontrem em algumas circunstâncias bem específicas. Em 1863, essas circunstâncias foram descobertas quando um zoólogo francês chamado Auguste Dumeril recebeu um carregamento de axolotes enviados do México. Ao abrir a caixa, para sua surpresa, ele descobriu que o carregamento não continha axolotes, e sim o que parecia ser salamandras adultas. Foi confirmado que a remessa continha inicialmente axolotes, e após anos de estudo para resolver esse incidente peculiar, descobriu-se que os axolotes podem sofrer um processo de metamorfose quando ingerem iodo. Geralmente, o iodo só é encontrado por axolotes quando eles acabam canibalizando uns de sua própria espécie, o que pode desencadear uma metamorfose em uma forma maior e mais forte do axolote. É um dos bichos mais estranhos do reino animal. Já o Wooper, no entanto, não parece compartilhar esses traços estranhos, além das brânquias ramificadas em sua cabeça, o que provavelmente é bem melhor. Afinal, as crianças que jogam o jogo poderiam ficar um pouquinho perturbadas ao descobrir que podem evoluir o seu pequeno amiguinho Pokémon, apenas alimentando ele com seus irmãos. Em vez disso, podemos nos confortar com o fato de que o Wooper, particularmente a rara versão rosa brilhante, é apenas uma homenagem adorável e simplificada a essa criatura estranha do mundo real. Qualquer treinador Pokémon comum é inevitável encontrar 10 ou 100 Magikarp, enquanto procura Pokémons mais desejáveis. Muitas vezes descrito como o Pokémon mais fraco do mundo, por conta de sua habilidade Splash, o gêmeo do mundo real desse tipo de água é o muito procurado peixe-boi Yellow Eye. Sendo um dos peixes que vivem mais tempo no mundo, o peixe-boi Yellow Eye é conhecido por viver até a idade avançada de 150 anos e pode ser encontrado ao longo de todo o Oceano Pacífico Oriental, em áreas mais profundas e com o fundo rochoso. Esse peixe-boi amarelo ostenta escamas laranja fluorescentes e barbatanas pontiagudas, sem mencionar aqueles grandes olhos que olham diretamente para sua alma. O design e as habilidades do Magikarp também são inspirados nas carpas asiáticas, que assim como os Pokémons, são facilmente assustadas por distúrbios na água, e ocasionalmente podem ser vistas pulando até 3 metros no ar quando assustadas. Apesar de sua natureza assustada, as carpas tiveram conexões reais ao longo da história, e muitos imperadores japoneses mantinham carpas ornamentais em seus lagos do palácio. Na verdade, a popular carpa koi foi criada especificamente em 1800 para produzir o peixe mais decorativo possível para os jardins reais, tornando-se sinônimo de prestígio em todo o Japão no processo. No entanto, além da barbatana dorsal, em forma de coroa dourada do Magikarp, ele não é bem o rei dos Pokémons, pelo menos não até que ele evolua. De fato, é difícil acreditar que um Pokémon tão humilde quanto o Magikarp possa evoluir para um dos mais poderosos. Um Gyarados de 6,40 metros de comprimento, mostrado aqui em toda sua glória vermelha e brilhante.
Mas esse dragão majestoso tem que ter uma contraparte no mundo real, não é? Bom, essa imagem que parece mostrar um Gyarados brilhante da vida real, nadando sinistramente ao lado de um barco de pescador em Wisconsin, parece confirmar isso, e fez bastante barulho quando apareceu online em 2016. Infelizmente, porém, a imagem original logo revelou que eles compartilharam a foto com amigos do Facebook como uma piada depois de editar as suas cores, dizendo que o que pode ser visto na imagem é na verdade um peixe esturjão gigante que foi visto em um lago chamado Winnebago. Apesar da coloração vermelha editada, o próprio animal retratado, juntamente com o seu tamanho gigantesco e características primitivas, podem ser encontrados no mundo real. Os esturjões estão entre as maiores espécies de peixes e podem crescer até impressionantes 5,10 metros de comprimento e pesar mais de 1.800 quilos. Embora eles com certeza compartilhem o tamanho e a força intimidantes do Gyarados, o corpo serpentil do Pokémon e essa cor azul natural se assemelham mais ao peixe remo, o peixe ósseo mais longo conhecido vivo, que atinge até 11 metros de comprimento. Sabe-se que esses gigantes, raramente vistos, habitam até 1.000 metros abaixo dos oceanos tropicais e subtropicais do mundo. E encontros passados com essas criaturas com certeza contribuíram para mitos históricos de serpentes marinhas, que indiretamente podem ter ajudado a inspirar o design de dragão serpente do mar de Gyarados. Passando de um dos Pokémon mais poderosos para o mais icônico e procurado de todos os tempos, é impossível não reconhecer o Pikachu na hora, até para quem nunca assistiu. No entanto, muitas pessoas não sabem que o nome Pikachu, aproximadamente e hilariamente, se traduz em ruído de rato brilhante em japonês. Para resumir, temos Pika Pika, que é uma onomatopeia para brilho, e Chu Chu, que é a representação japonesa de um som de um rato chiando. O nome também pode homenagear a palavra Pikabu, ou mesmo um animal Pika, uma criatura parecida com um coelho com proporções vagamente semelhantes ao Pikachu. Quem diria que o nome desse Pokémon fofo e icônico seria tão sofisticado? Embora não exista nenhuma espécie de rato em nosso mundo que realmente se pareça com o Pikachu, há uma outra criatura fofa que se parece. Olha só isso. Não, isso não é um Photoshop. É um tipo raro de cuso de orelhas grandes, um marsupial noturno encontrado na Austrália e na Nova Zelândia. Essa gracinha foi encontrada deitada na beira da estrada perto de Melbourne, em 2018, e dizem que possivelmente tenha caído das costas de sua mãe antes de ser resgatada. O Kuzu, apropriadamente apelidado de Pikachu pelo abrigo em que ele residia na época, ganhou fama na internet com apenas 5 meses de idade, graças ao seu pelo dourado único e orelhas longas e pontudas, que o faziam parecer o personagem Pokémon favorito de todos. A maioria dos Kuzu de orelhas grandes é cinza, mas o pelo amarelo brilhante desse pequeno Pikachu é o resultado de uma mutação genética que causa falta de melanina, o mesmo pigmento responsável por olhos escuros, cabelos e pele em humanos e animais. Embora sua pele de cores vivas torne esse Pikachu do mundo real adorável, isso também significa que ele seria muito mais visível para predadores da natureza. E infelizmente, a fofura não conta muito para uma cobra faminta no interior australiano. Na minha opinião, eu diria que manter esse Pokémon do mundo real seguro e feliz é muito melhor, para que ele possa receber o papel principal no próximo filme do Detetive Pikachu. E aí, você conhece algum animal da vida real que se pareça com um Pokémon? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!